Fala, meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho com você sobre como você pode gerenciar a sua ansiedade, as suas expectativas quando você está num processo de amadurecimento. E eu sei o quanto isso pode ser desafiador. Então, antes da gente ir direto para o vídeo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Eu vejo que tem bastante gente que assiste meu canal, mas poucos se inscrevem. Aqui eu costumo falar bastante sobre espiritualidade, né, sobre fé, mas eu também abordo outros temas que eu acho importante, né, principalmente desenvolvimento pessoal. Eu estudo neurociência, né, eu sou engenheiro, mas eu estudo neurociência porque eu acredito que a máquina mais importante que a gente tem que entender como ela funciona é o nosso cérebro. Ela é responsável pelas nossas emoções, pelo nosso comportamento, pelas nossas motivações, e isso é o que guia, né, o dia a dia ali, o segunda a sexta-feira. Então, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá certo? E eu tive a ideia de gravar esse vídeo, fiz algumas anotações aqui, justamente pensando na minha história. Como eu te disse, eu sou engenheiro, graças a Deus hoje eu tenho um bom trabalho, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, para mim, algumas coisas pareciam ilusórias. A ideia de ter uma casa, a ideia de ter um carro, para mim era, assim, extremamente sonho. Um sonho que acontece na vida das outras pessoas, mas que eu nunca ia ter condições. Afinal de contas, eu já falei em outros vídeos, a minha família não tinha nada, financeiramente falando, sabe? Até mesmo de recursos emocionais, assim, a minha família, ela aprendeu a viver daquele jeito tradicionalzão, né? Então não existia muito incentivo a um amadurecimento intelectual, uma visão diferente de como lidar com esses problemas. E quando o assunto era financeiro, então, foi bem escasso. E se eu achar, eu vou deixar uma foto aqui, mas houve um período assim específico que eu quero pontuar aqui para você, porque foi um momento que eu sofri de bastante ansiedade, de bastante dúvidas a respeito do futuro, que foi do período de 2015 a 2017. Eu tive que morar sozinho por uma série de motivos que eu posso contar em outro vídeo. Eu tinha acabado de sair do exército, ou seja, eu não tinha emprego, eu tinha acabado de fazer um financiamento para poder estudar, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade. E eu saí do exército e eu voltei a trabalhar no mercado, cara. Então pensa assim, numa sexta-feira eu era soldado de infantaria, e aí na segunda-feira eu voltei a ser repositor de mercado. Então foi um período bem deprimente para mim, né? Não que exista algum problema em você ser repositor de mercado, mas eu não tinha expectativas, entende? E quando você não tem sonhos, expectativas de mudar, passar pelo processo é complexo. Então imagina só, eu tinha feito um financiamento para poder estudar, que eu pago até hoje, graças a Deus por esse financiamento. Então, parte do meu salário ia para a faculdade porque eu não consegui financiar tudo, e o resto eu tinha que sobreviver. Então eu ganhava R$900 e era o que eu tinha para sobreviver. E eu tive que morar sozinho. Então se eu achar a foto eu vou deixar aqui. Eu fui morar numa pensãozinha minúscula, desse tamanhozinho aqui, ó. E para piorar, quase tudo era compartilhado. Então, banheiro era compartilhado, aí o pessoal chegava bêbado e fazia as necessidades deles no chão. Então toda vez que eu ia tomar banho eu tinha que lavar o banheiro, eu tinha que lavar a roupa na mão. Para mim não dividir a cozinha, eu coloquei dentro do meu quartinho, que era desse tamanho, menor que o meu estúdio, uma pia e um fogão. Se eu achar alguma foto eu vou deixar aqui. Então assim, eu morei ali 2 anos e pouco. E cara, foi extremamente difícil. Foi extremamente difícil, emocionalmente falando. Porque eu já estava habituado em lavar roupa na mão, em cozinhar, você acaba se adaptando com essas coisas.
mas eu não tinha perspectiva de vida, cara. E aí eu saí do mercado, fui ser zelador. Imagina só, fui ser zelador de uma creche. Imagina como era estranho falar para as pessoas que você tem 21, 22 anos e você é zelador de uma creche. Mas era o único jeito que eu tinha de sair do mercado. Eu fui ser zelador para me ter mais tempo para estudar. Eu tô te contando essa história não porque eu lamento, afinal de contas foi esse período que me preparou, né? Porque saindo dali eu procurei algumas propostas de estágio, eu acabei encontrando um estágio que foi uma mudança na minha vida que eu não podia imaginar o que Deus ia fazer a partir da porta de estágio, né? Mas esse período de 2 anos foi muito difícil. Foi muito difícil controlar minha ansiedade. Porque parece que as coisas não estão acontecendo, entende? Então, uma das coisas que eu deixei aqui importantes para te contar é o seguinte. Às vezes você está passando um processo como o meu, escasso, dolorido. E esse processo, dentro desse processo, é complexo de você conseguir visualizar algo maior, algo melhor para você. É muito difícil. Precisa ter muita paciência e manter a sua cabeça firme de que Deus está no controle da sua vida, de que Deus está no controle das coisas. Mas, uma das coisas que eu deixei aqui importante, que eu preciso te falar é o seguinte, que é uma questão de mentalidade, tá certo? Eu passei por esse processo e agora eu consigo entender olhando para trás e é o que eu quero te entregar aqui, tá? Então não deixa de se inscrever nesse vídeo. O mais importante quando você está dentro desse processo de desenvolvimento, de crescimento, onde você está passando por um período de escassez, de sequidão, onde se você comer o almoço você não janta, que era mais ou menos o que acontecia comigo. Eu fiquei dessa finura, gente, porque não dava, assim, eu não tinha tempo para fazer as coisas e não tinha muito recurso também para comprar, foi complexo. Mas o mais importante é que você faça a sua parte. Por quê? Eu acredito no seguinte, que a gente trabalha na nossa sorte. Entende? Para mim, sorte é o seguinte, é quando o seu preparo, é quando tudo aquilo que você construiu em secreto, em oculto, sem a ajuda ou com pouquíssima ajuda das pessoas, sabe, aquilo que você constrói parece que ninguém está vendo e aqueles que veem não reconhecem. Quando tudo isso daqui que você construiu, quando esse fundamento que você construiu se encontra com uma porta que Deus abre. Que foi justamente o que aconteceu comigo. Existia pessoas muito mais capacitadas do que eu para concorrer à proposta de estágio que eu fiz. Mas a oportunidade caiu na minha mão e eu abracei. E eu posso conversar mais sobre isso no futuro. Mas existe uma certa dificuldade das pessoas entender o que de fato é fazer a sua parte. Fazer a sua parte não é somente fazer o arroz e feijão. E qual que é o arroz e feijão? Vamos supor que você quer uma proposta de emprego melhor. O que a pessoa faz? Ela estuda, vai lá, entrega um currículo, pede para alguém, você não pode me indicar em tal lugar. Isso daí é o que todo mundo faz, mano. Isso daí é o que todo mundo faz. Eu acredito que fazer a sua parte é fazer um pouco mais do que todo mundo está fazendo. E como seria isso? Por exemplo, você sabe que hoje, quando a gente está falando de emprego, o LinkedIn é muito forte. Então, algo que você pode fazer, além de você pedir para ser indicado, além de você já estar fazendo, tipo, estudando, se preparando, é você fazer conexões no LinkedIn, por exemplo. É você mandar e-mails, é você se apresentar, é você fazer aquele processo de se pôr num lugar onde as pessoas possam te ver. Um exemplo, você manda um convite no LinkedIn, você comenta sobre as publicações das pessoas, você começa a fazer ali um network.
Não é simplesmente assim, você vai lá, aplica o interesse numa vaga e pronto. Não, pô. Ah, é uma empresa X? Beleza. Olha nas suas conexões ali quem trabalha naquela empresa. Se ninguém trabalha, vai lá e procura pessoas que você possa se conectar e você se apresentar. Fala, ô, tô vendo tal vaga na sua empresa, eu tenho essas características que eu acho que pode ser compatível com isso. Você não tem alguém, um e-mail que você possa me mandar? Cara, e às vezes você consegue ali um e-mail, você manda uma proposta por e-mail, falou, me apliquei para tal vaga, mas tá aqui, eu tenho essa experiência, não sei. Tô jogando uma ideia aqui para você, mas fazer a sua parte é fazer um pouco além do que todo mundo está fazendo. Se você fizer só o que todo mundo está fazendo, você vai ter o resultado que a maioria tem. Só que hoje o nível está tão baixo porque o pessoal está achando que emprego vai cair do céu, velho. Eles não chegam no trabalho, não desenrola. Ou por exemplo, você almeja aí ser promovido. Se você ficar fazendo somente o que você é pago para fazer, você dificilmente vai ser promovido. Você tem que sempre entregar um pouco a mais. Qual que é o conceito aqui? Porque algumas pessoas pensam assim, pô, mas eu não sou pago para fazer isso. Isso daí é uma mentalidade muito escassa, uma mentalidade muito baixa de se pensar assim. Por quê? Você é pago, nós somos pagos, nós somos reconhecidos socialmente, e dentro da empresa não é diferente, pela capacidade de problemas que você pode resolver e pela quantidade de responsabilidade que você consegue suportar sem surtar. Então, no trabalho funciona exatamente dessa forma. Se você fizer somente aquilo que você é pago para fazer, você nunca vai crescer. Então você tem que estar constantemente mostrando que você tem capacidade técnica, emocional e intelectual para carregar mais responsabilidade. E conforme você carrega mais responsabilidade, você é melhor remunerado. Funciona dessa forma. Então, tudo isso daí está dentro do básico que você tem que fazer. O que eu fiz no meu caso? Além de fazer faculdade, eu fui estudar inglês. Além de eu estudar inglês, eu estudei um pouco sobre como se posicionar no mercado de trabalho, como funciona o mercado de trabalho. Quando eu fui para a entrevista, eu já sabia algumas coisas sobre a empresa. Eu já estava me preparando antes para quando a oportunidade chegasse. Entende? E quando eu entrei, eu trabalhei mais do que as outras pessoas para provar que eu era digno de ser efetivado. E quando eu fui efetivado, eu me dediquei ainda mais para mostrar que eu tinha capacidade, principalmente emocional e intelectual, de resolver mais problemas, e aí fui promovido. Então o salário que estava aqui, foi aqui e depois foi aqui. Entende? Tudo isso daí faz parte do básico, do arroz e feijão. Não adianta você querer se você não está fazendo nem o básico. Perfeito? Então, quer ver? Você fazendo aquilo que é seu, que é sua responsabilidade, a gente chega no cerne desse vídeo, que é o quê? Você fazendo a sua parte, não adianta você ficar desesperado. Não adianta você ficar frustrado, ansioso. Você precisa esperar. Esperar de forma consciente. Se você é uma pessoa que tem fé, apresentar as suas ansiedades para Deus, mas acima de tudo, você precisa entender que tudo que é grande, toda obra grande, ela requer preparo. Ela requer
processo. E todo processo requer tempo. Então quando eu olho para o Felipe de 8, 10 anos atrás, eu percebo quão ansioso eu era. E como aquela ansiedade não adiantou o processo. Entende ou não? Então, faça a sua parte, mas descanse, cara. Muitas pessoas não conseguem entender que a vida que você quer viver no futuro, ela não existe. Vou explicar isso melhor. Existem 3 tipos de pessoas. Existe a primeira pessoa que tem uma tendência depressiva, que ela vive presa ao passado. Essa pessoa, ela não consegue ter felicidade e nem aproveitar a vida. Ela pode conquistar, ganhar dinheiro, chegar lá, né, se resolver. Mas ela sempre vai estar lamentando pelo passado. Então tudo que ela constrói não tem peso, não tem valor, não tem significado para ela, porque ela continua olhando para o passado. E essa pessoa tem que passar por um processo de cura, de terapia, quem sabe, de ressignificar, para entender que o quê? Não existe mais o passado. O passado não existe mais. Acabou, não adianta você ficar olhando para lá, preso para lá. Se você fez coisas que hoje você paga o preço por isso, acontece, a vida funciona dessa forma. Mas enquanto você estiver preso lá, você nunca será feliz. Você nunca irá desfrutar daquilo que você conquistou. E pior, você também atrapalha as pessoas que estão ao seu redor. Você se torna uma péssima influência. Porque a maioria das pessoas querem aprender a viver a vida como ela é. Aprender a ser feliz. E pessoas com essa tendência depressiva de ficar remoendo o passado, elas são pessoas que puxam para baixo, entende? Que estragam o clima, se é que você consegue me entender. Então não seja essa pessoa. Entenda isso de uma vez por todas. Você tem condições de mudar isso em você. Porque para muitas pessoas viver presa no passado é um hábito. Ela só sabe fazer isso porque ela está acostumada a fazer isso. E entenda, hábito funciona dessa forma. O cérebro, ele tem a tendência do mínimo esforço. Ele precisa economizar energia, né? Porque se você é evolucionista, você vai entender isso. No passado, nós nunca sabíamos quando ia ser a nossa próxima refeição, quando ia ser a nossa próxima vez de acasalar, nem nada. Então o que a gente aprendeu? Preciso poupar energia, porque eu não sei quando eu vou ter fonte de energia de novo. Então a gente desenvolveu a habilidade de automatizar as coisas para exigir menos esforço. Então tem pessoas que ficou muito boa em levar uma vida depressiva. Porque exige menos esforço dela ficar presa no passado do que viver o presente. E a gente chega no segundo tipo de pessoa, que é a pessoa ansiosa. Ela só vive no futuro. E eu tenho essa tendência. Não, quando eu chegar lá, quando eu conseguir tal coisa, quando eu comprar tal coisa, quando eu tiver tal oportunidade, essa pessoa vive presa lá. Essa pessoa também não consegue ser feliz, cara. Porque ela tá pondo a felicidade dela no próximo step. E aí, infelizmente, pode ser que o outro step não chegue. Porque a vida ela é perfeita em mudar os planos. E aí a ansiedade não deixa você dormir, não deixa você aproveitar as coisas que você conquistou, não adianta você aproveitar com a sua família, você não tem condições de nada, cara. Tua mente tá cativa no futuro, em coisas que não aconteceu. E sabe, tem um estudo assim, tem um artigo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, leia ele, onde os pesquisadores, eles pegaram diversos grupos de pessoas que tinham uma tendência um pouco mais ansiosa, pessimista, e eles analisaram esse grupo de pessoas durante um determinado tempo.
E eles perguntavam para as pessoas, né? Sobre os anseios delas, sobre os medos e tal. E aí elas ditavam, eu tenho medo disso, disso, aquilo outro, e eles fizeram um acompanhamento durante um tempo. Sabe qual que é a conclusão? Resumindo, eu vou deixar o artigo aqui, você lê. A conclusão é a seguinte. No final do período analisado, eles perceberam que 93% dos medos que causavam ansiedade naquele grupo controle que eles analisaram nunca aconteceram. 92,4%, 92,5% das coisas que eles tinham medo nunca aconteceram. Louco, né? E aí, dos 7% que aconteceu, se eu não me engano, a maior parte deles foi muito mais leve do que eles realmente acharam que era. Ou seja, 93% dos medos não aconteceram, e aqueles que aconteceram, eles tinham criado um cenário totalmente catastrófico na mente deles e não foi nada daquilo que eles imaginaram. Ou seja, a ansiedade é o medo que você sente hoje, é o desconforto, a tristeza que você sente hoje por algo que você nem sabe se vai acontecer e tem a tendência de não acontecer. Louco, né? E a gente chega no terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que aprendeu, e é o que eu estou me esforçando para isso, não cheguei nessa perfeição, que nem eu disse, eu tenho a tendência a ser ansioso. A pessoa que está aprendendo a viver o momento, a ser feliz hoje. Pô, hoje eu tenho esse celular aqui, tá bom. Hoje eu tenho esse carro, tô me projetando para o futuro, tô me preparando, tô estudando, tô aprendendo a investir meu dinheiro, tô construindo, tô fazendo a minha parte. Tô fazendo a minha parte um pouquinho a mais. Top, mas tô vivendo hoje. Essa pessoa consegue ser feliz. Porque a felicidade dela não está condicionada a nada que ela já não tenha hoje. E se ela não tem, e aqui entra a fé e a espiritualidade, ela entende que talvez ela não precise disso para ser feliz. E eu estou te falando de alguém que saiu do nada. Que não tinha dinheiro para nada. Fui o primeiro, que eu sempre falo isso, fui o primeiro da minha família que teve carro, fui o primeiro da minha família que teve casa, fui o primeiro da minha família que terminou faculdade, fui o primeiro da minha família em quase tudo isso. Beleza? É isso. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, comenta aqui qual tendência você tem, mas espero que fique claro para você o seguinte. Tente, se esforce, mude sua mentalidade para que você pare de sofrer e comece a desfrutar da vida que você tem, cara. Daquilo que você tem, das pessoas que você tem. Daquilo que você já construiu. Tá bom? Perfeito. Tamo junto, hein?